Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre DTOs, tá? DTO vem de Data Transfer Object, tá? E para que serve um DTO? Justamente quando nós temos APIs, por exemplo, é bem comum você receber um objeto aqui, né? E você também retornar objetos, não é? Nem tudo que o seu back-end precisa ser necessariamente enviado para o seu front. Bom, então, para que serve o Data Transfer Object? Nós podemos ter alguns campos no nosso back-end, por exemplo, da própria entidade atleta, que nós não queremos enviar para o front-end, nem toda a informação que você tem no back-end você deseja enviar para o front-end. Além do mais, você pode ter diferentes clientes ali, diferentes necessidades para o front, onde você pode enviar menos dados, você pode fazer algo diferente. Para isso serve os DTOs. Então a ideia é, nós vamos nos comunicar com o front através de Data Transfer Objects. E aí nós vamos depois, obviamente, converter esses Data Transfer Objects em objetos reais, né, na nossa aplicação. Então vamos lá. No meu caso aqui, o meu Data Transfer Object ele vai ser muito parecido com o meu model, né? Eu estou com um exemplo extremamente simples. Então eu vou até copiar isso daqui e vou criar aqui, então, DTOs. Aqui eu vou criar uma classe chamada atleta DTO. O atleta DTO vai ter tudo isso daqui, mas até mesmo para fins de simplificar o front, eu vou enviar assim o ID como sendo uma string aqui, tá? Que aí fica alguma coisa diferente ali pra gente. Então vamos lá. Tem o atleta DTO e aqui no atleta endpoint, como eu disse, eu vou querer enviar atletas DTOs. Bom, só que aqui eu tenho uma lista de atletas que vieram do meu banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Aqui no atleta DTO, bom, uma opção que a gente tem para isso daqui seria utilizar um pacote chamado AutoMapper, tá? O AutoMapper ele é interessante, que ele faz o mapeamento de uma forma fácil, simples, porém nada performática, tá? Eu também estou falando de desempenho aqui no momento que talvez não seja muito pertinente a ele. Eu, por exemplo, estou até utilizando o Entity Framework aqui com vocês. Apesar de eu estar mostrando o Entity Framework ele ser bem comum e bastante utilizado, o pessoal do Stack Overflow, por exemplo, eles tiveram alguns problemas de desempenho. Olha só, Stack Overflow ele realmente é um tipo de aplicação que você tem uma massa de dados muito grande, tá? E para isso eles criaram um outro framework chamado Dapper, tá? Então é outra opção de persistência que você tem, tá? Na verdade ele é um micro ORM, tá? Ele é bem mais simples que o Entity Framework, tem menos funcionalidades, só que ele geralmente é mais rápido, né? Justamente por essa simplicidade. Mas eu estava falando do AutoMapper, o AutoMapper também é bastante interessante, ele consegue transformar a sua DTO no seu model na sua DTO de uma forma muito simples, mas ele tem problemas de desempenho. Então, ao invés de utilizar um AutoMapper, eu vou fazer isso aqui, ok? Diretamente. Vou colocar aqui um public atleta DTO, por exemplo. Ou seja, uma das formas de eu fazer isso daqui é jogar para o construtor do meu DTO um objeto, tá? Então eu posso fazer assim, vou colocar aqui um atleta.
E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou falar que o ID vai receber obj.id.toString, transformei numa string. Vou falar que o nome vai receber obj.nome. Altura vai receber obj.altura. E peso vai receber obj.peso. Então agora, tendo um atleta DTO, eu consigo passar instanciando um atleta DTO, eu consigo passar um atleta e ele preenche as informações, ok? Logo, aqui no meu endpoint, o que eu vou modificar? Então, como eu vou fazer? Eu estou dando await nisso daqui, então quando isto terminar, é melhor eu extrair para cá, né? Ou seja, var objetos recebe await. E aí, depois eu vou fazer o que? Objetos.select para cada objeto x, um new atleta DTO, passando o x. Pronto. Estou retornando agora atleta DTO e não atleta mais simplesmente aqui no método assíncrono. Agora, o getByIdAsync, ao invés de receber aqui, eu vou receber aqui um string ID. E vou converter para o int 64 do meu ID. Aqui em atleta obj, ao invés de atleta, vai ser um atleta DTO. Tá? Aqui ao invés de objeto, vai ser o DTO. Então, o post, eu vou receber um DTO e eu vou querer gerar um objeto. Ou seja, eu vou ter um atleta obj recebe, e aí eu vou ter aqui um DTO.get model, object ou entidade, o nome que você quiser dar. Vou criar esse método lá, não está querendo criar aqui para mim. Então, public atleta get model return o atleta no new atleta eu vou ter o ID do atleta como sendo um this.id, só que o this.id é uma string, né? Então vou ter que converter. Nome, altura, e peso. Então aqui o objeto vai receber o getModel, aí ele coloca o ID e grava, ok? Na hora de retornar, ele tem que retornar aqui um DTO, não é? Então aqui novamente new
atleta DTO. Vou passar o objeto por parâmetro. No put, atleta DTO. Aqui vai ser DTO. O ID vai ser um string. Aqui eu vou checar se o ID diferente de TTO.id. Depois eu vou dar o await do find async. O find async aqui eu vou dar um convert ponto to int 64 do ID. Uma vez que tenha encontrado o objeto, ele vai passar os campos. Nesse caso, passar os campos, você também poderia resolver esse problema aqui, né? Talvez, ó, fazendo o seguinte: public void preencher objeto, que recebe um atleta. Chamar de preencher model para manter o mesmo. Que a ideia vai ser o seguinte: eu vou chamar um preencher model e vou passar o model por parâmetro. Aí o que ele faz? Ele faz isso daqui. Dessa forma, aqui ao invés de eu retornar o new atleta, eu vou dar um var obj recebe new atleta. E vou chamar o preencher model passando atleta, o obj. Então, desta forma, eu preenchi o objeto e no final retorno. Ok. Então, aqui no atleta endpoint, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente chamar um dto.preencher model obj. Que aí ele vai preencher o model para mim. Ok, resolvido isso, no delete string id, vou dar o convert aqui. Do id. É isso aí. Então, agora estou excluindo, alterando, inserindo tudo com atleta DTO, ok? Na hora de retornar, opa, aqui não, aqui eu retornei sem DTO. Eu quero retornar um atleta DTO, então aqui vai ser um new atleta DTO. Do objeto. Ok, então agora eu estou utilizando o DTO. Se eu rodar, ele puxou os atletas, ó, os IDs agora são strings, tá vendo? Então eu vou testar agora coisas que o Swagger não estava conseguindo fazer. Obter o atleta pelo ID, ele conseguiu. E agora alterar um atleta também com determinado ID.
qualquer valor aqui só para eu ver se vai alterar. Deu um problema aqui na hora de deserializar. Isso é simples, é porque eu simplesmente tenho que criar um construtor vazio para o meu DTO. Vamos finalizar as coisas aqui. Vou limpar tudo, .NET Clean, ok? E vou dar um .NET Watch Run aqui. Sucesso, tá? Então, executei, deu certinho. Provavelmente alguma coisa ali ficou agarrado, eu não percebi, eu não reiniciei o projeto, eu acho que eu cheguei a reiniciar, tá? Mas agora a alteração está funcionando, vamos testar a inclusão. Vou incluir executei, erro. Aqui foi um erro simples também que eu não pensei, tá? Basicamente no DTO eu só posso converter, né, se for possível, né? Então eu posso utilizar aqui um long.tryparse, né? E aqui no tryparse eu vou poder passar para ele para onde que eu quero, né? Então o alt aqui vai ser para id e eu vou ter aqui um long id, recebe 0, e aí obj.id recebe id, porque o primeiro objeto não tinha um id realmente, né? Então a forma que eu fiz ali não foi das melhores mesmo. Dá para declarar dessa forma, então está feito aqui. Ok. Então, vamos ver se o hot reload vai funcionar aqui. O post, vou até fazer assim, vou apagar o ID e já vou enviar dessa forma. Sucesso. Então vai aparecer alguém aqui com o nome string. Ok. Vou pegar o ID e vou excluir. Ok, excluí. Então, voltei para o get. Não tem mais o com nome string. Ok, conseguimos, fizemos tudo direitinho. Já temos um DTO, né? E agora podemos adicionar campos no atleta que serão tratados pelo back-end, que eventualmente não vão
ser enviados para o front-end sem problemas, tá? Então, resumindo, a classe DTO, para que ela vai servir? Justamente para transferir dados do servidor para o cliente, do cliente para o servidor, ok? Bom, muito desses códigos que nós colocamos aqui é possível ainda fazer algumas simplificações, tá? Agora, em alguns momentos você pode cair em uso de reflection, de outras coisas assim, ou talvez mesmo, se você quiser simplificar mais, o uso da Automapper, tá? Você teria que instalar tudo mais e utilizar. Eu mostrei o DTO dessa forma porque você consegue colocar exatamente da forma que você quer, com as características que você quer e utilizando o mínimo de código possível e deixando um pouco menos pesado, né? Então, a escolha, né? Geralmente as pessoas escolhem o uso do Automapper, preferem usar Automapper do que obter desempenho, tá? Um desempenho melhor neste caso. Bom, por esta aula é apenas isto. Até a próxima aula.